Sem problema. I'm very happy to have this opportunity to be with Joao and Renata again, who have been friends for a long time. Ele está muito feliz de estar aqui de novo nessa oportunidade comigo e com a Rê, depois de um bom tempo. For the last few years, visitors from Brazil and other countries in South America have been increasing phenomenally. Nos últimos anos, muitos visitantes do Brasil e da América do Sul vêm crescendo fenomenalmente. This is a very encouraging sign. Seems there's a ferment of spiritual awakening in that region. Isso é um sinal de que está se formando uma força espiritual nessa região. Está crescendo essa força espiritual na região. This is very special to us because Sri Aurobindo and the mother had visualized that very soon we will have a world much better than we had for thousands of years. Isso é muito especial para a gente porque Sri Aurobindo e a mãe, eles viram isso de que em alguns anos, né, em um determinado tempo, teria um crescimento espiritual em todo o mundo. And that better world will be the result of a fundamental change in human nature. Um mundo melhor e uma mudança fundamental no comportamento do ser humano. And what changes human nature is bringing spirituality into worldly life. E a mudança da natureza humana em trazer um mundo espiritual para a vida. The basic change that comes about is that we have more love in our life. A principal mudança é que a gente teria mais amor na vida. And then this love translates into giving, caring, sharing. E esse amor se traduz em dar, em compartilhar, em receber. So that's what makes a better world. É isso que faz um mundo melhor. And this love is the result of a sense of oneness, a sense of connection with each other. E esse amor é da essência da conexão um com o outro e do amor com o próximo. And that connection is what spirituality is about. E essa conexão é o que a espiritualidade fala a respeito. Because what unites us all is the spirit of the Creator. Porque o que une todos nós é o espírito do Criador. Or in simpler words, we are all children of the same God. Em palavras simples, nós somos todos filhos do mesmo Deus. So that creates a sense of oneness and connection. Isso cria o senso de conexão, which leads to love. E o que faz amar. And then this love leads to more of giving, caring and sharing. E esse amor é mais sobre dar e receber. E cuidar. So you can see actually such a big change has such a simple basis, such a simple outline. A gente pode ver então que uma mudança tão gigantesca, na verdade, ela é básica e simples e fundamental. And this has to begin with a large number of people engaging in this type of a life. E a gente vê isso acontecendo com uma quantidade grande de pessoas engajadas com essa mudança nas suas vidas. It seems that the number of such people is now going up very fast in South America. E o número dessas pessoas tem crescido rapidamente na América do Sul. So that is why we feel that region is very important in bringing this new world. E por isso que é muito importante estar trazendo esse novo mundo. Some of you have attended my sessions earlier, probably on Zoom. Alguns de vocês já tiveram uma aula com ele no Zoom. Levanta a mão quem teve. So today I thought I can be guided more by your questions. Hoje ele vai estar guiando mais, respondendo as suas questões, não só delas, de todos vocês que tiverem questões. Então vamos começar pela Josi. A Josi disse que tinha uma pergunta. Se você quiser fazer, pode. Josi has one question. Primeira, são duas, pode ser. Sim, two questions. A primeira, assim, como que ele, nessa jornada dele, ele já viu alterações coletivas a partir da evolução individual de cada um. Como ele viu evoluções significativas. O quão foi dentro da observação dele, o quanto a gente, alterando, a gente afeta o coletivo. Ok. E a
segunda? Peraí, vamos para uma de cada vez. Tá. Ok, entendi. So she wants to know how you feel and see the individual changing, how can affect the collective. The quality of the world. Yes, the quality of the world, the community. It's a question of numbers. Questão de números. The change has to start with individuals, A mudança tem que começar individualmente, but if there is a large number of individuals mas se tiver bastante gente, bastante undergoing indivíduos, a similar change, tendo alterações similares, then the world will be run more and more as guided by people of this type. então o mundo vai ser cada vez mais guiado por esse tipo de pessoa que está tendo a mudança individual. So that's how individuals make a difference. Each individual is important. Por isso, é assim que através do indivíduo a mudança acontece e por isso que o individualismo também é importante, no sentido, né, Por isso que essa sempre mudança pejorativamente. individual é importante. Mudança individual é importante. Né? Second. O que ele poderia falar, contribuir com a gente na nossa relação com os nossos filhos, que vai passando de geração, é um bebê, depois já é um senhor, e a nossa relação com eles. So she wants to know how we can help our next generation, how we can pass through this new generation to be sure that the message will bring this knowledge, love, and this changing New consciousness. the consciousness. There are many things which can contribute to it. Tem muitas coisas que você pode fazer para contribuir com isso. Muitas coisas que você pode fazer para contribuir. If we as individuals change, then our parenting style, our teaching style in schools, that changes. Se você demonstra uma mudança, a forma como você educa na família ou na escola, isso também muda. O estilo muda. Children are very much affected by what they see, more affected by what they see rather than what they are told. Então as crianças se afetam muito mais com aquilo que elas veem do que com o que elas escutam. So if they find that their parents, their teachers, and others around them are behaving in a certain way, acting in a certain way, they pick it up. Então se elas veem os pais, os professores se comportando de uma certa forma, elas vão pegar para elas aquilo que elas estão vendo e não o que estão ouvindo necessariamente. One more thing that contributes to it is the evolutionary thrust. E outra coisa que contribui é acreditar na evolução, Confiança. a confiança, confiar nessa evolução, né? Sri Aurobindo and the mother have visualized that gradually we'll have more and more children coming into the world who will be inclined to live a life like that. Então, o Sri Aurobindo e a mãe acreditam que tem cada vez mais e mais crianças vindo ao mundo que podem viver nessa realidade, dessa... So they'll be different right from birth. Já é essa mudança acontecendo desde o nascimento. Já são crianças que já a gente nascem pode diferentes. perceber, já são crianças diferenciadas. since birth. Já estão vindo crianças diferentes. So they visualized this more than 100 years ago. Mais de 100 anos atrás, ele já visualizou isso mais de 100 anos atrás. So many of such children might have already been born, and some of you may be among them. You were children at that time when they were thinking of these things. Então, muitas dessas crianças já nasceram e muitas delas ainda não, já nasceram, mas não perceberam ainda, mas que estão Ainda começando, estão pensando nisso, pensando nesse assunto de evolução. When they said it 100 years ago, it seemed something very revolutionary and unrealistic. Quando ele disse isso 100 anos atrás, parecia ser uma coisa muito revolucionária e não irreal. But now there's a general observation that children are asking very deep questions at a very young age. Mas agora a gente pode perceber que tem muitas crianças perguntando umas perguntas que não estão dentro da idade deles, né? Diferente. And they are choosing a career not just based on what will be prestigious and paying. They are also keeping in mind that their career should be such that they should be able to
do something for the world, make a difference to the world. Então essas crianças não estão só pensando em respostas para eles mesmos, mas já estão pensando em como que eles podem fazer alguma diferença no mundo. One more thing I think which occurred to me was that becomes important, that those of us who are living a spiritual life should not avoid having children. We should have children. Outra coisa que você pode fazer para não evitar essa evolução da vida é você não pensar em não ter crianças, que é um pensamento comum hoje em dia, mas sim, é você ter crianças. O pensamento comum é para você levar uma vida espiritual significa você não ter crianças. Na verdade, você sim deve levar ter uma crianças. vida espiritual e sim deve ter crianças. Because many people have this feeling that if we have to live a spiritual life, we should not get married, we should not have children, then we'll have no time and energy for a spiritual life. But that is not true. Marital life, parenting, all these things also provide opportunities for further spiritual growth. Então é isso, muitas pessoas acham que para ter uma vida espiritual você precisa se afastar, não pode casar, não pode ter filho, renunciar, mas não, na verdade, quando você tem a parentalidade e o casamento, as relações, elas também te levam para esse caminho, é a espiritualidade acontecendo nas relações. Thank you so much. I feel the same. Yes. I feel absolutely this. Yes. We have a really spiritual life with our children. Yes. That's because it's really spiritual. Being with them, educating, and We support each other so we can more strong together. I know my strongest and she knows her strongest, but when we together we become more strong and then we can educate and go ahead much better, and we can watch itself and to help when one fall the other one can rise. Yes, so that's and the really children great they experience. can feel it. They are fulfilled with love all the time, and I can see they are much better than, for example, I was when I was young and didn't know. And probably my parents couldn't support my emotions, and now I feel I can feel my children stronger than I was and getting like much better and with a purpose, a spiritual purpose. More consciousness in life. Yes. Very good. É o que a Rê está falando, e eu também concordei que sim, a gente concorda com o que ele está falando e a gente testemunha isso na nossa vida, que a gente procura levar uma vida espiritual com as crianças, né? A gente tem 4 crianças e eles fazem parte de toda essa integração, e quando um cai, o outro ajuda, a gente se torna mais forte juntos e a gente percebe as crianças mais fortes e diferentes emocionalmente do que a gente foi quando a gente era criança, por um suporte que a gente já consegue dar para eles e eles seguir também. Quem mais? Questions? Sim? Então, a minha questão é, eu sempre fui uma pessoa ativista politicamente, então eu sempre fui para a luta. E eu criei filhos assim. A minha filha hoje briga pelas terras indígenas. Então, só que nós vamos para a luta e para o embate. E eu nunca tinha entendido que não fazer nada, que parece que eu não estou fazendo nada. Se você não está no embate, se você não está na luta. Então eu quero ir para a luta. Então é uma luta eterna comigo, mesmo aqui na Índia, que eu vi aquele povo, não, tem que... Então eu não consigo entender essa passividade de ficar sem... Como fazer uma revolução sem palavras interna, de individual. Eu não consigo ser só individual. Uhum. Então, por isso eu me identifico com o Aurobindo lá no comecinho dele. Was fighting. E eu não consigo ainda entender. So you can help him, but she felt a little bit confused how to do it because she was very radical and activist in the politics, and she educated her children like that, same. like fighting for the justice and fighting in politics
because of the Indian people from indigenous in Brazil. country. So she's her really daughter now fight in a tribe for the indigenous For the rights. justice in the laws. And when she's like now here, she felt I'm doing nothing. I have to be fighting. So she really feel é parecido com o Cherubim. Essa mesmo. Assemelha. So she identifica. So she feel very identified, close to Sri Aurobindo before he's in jail. Politics and fighting for Yes. the Indian people and for India, she really. So how can we feel in peace with don't fighting every time? That's her question. Fighting for justice Lutar por justiça is also consistent with spirituality. também consiste em espiritualidade. The main difference that it makes is that we are fighting for a cause, we are fighting for justice. We are not fighting individuals. Então, também a espiritualidade, essa luta. A principal diferença é que você luta por justiça e Você não está lutando Pela por justiça algo individual individual, também. pelo coletivo. Você também está lutando pelo coletivo. Não é uma luta individual. Não é só você por alguma coisa que é sua. Também é uma luta no coletivo. We are treating ourselves not as individuals who are doing something good, but we have to just feel that we have been given a task by the Creator. We have come into this world as His instruments to do something, and that is why this type of thoughts, this type of ideas, this type of abilities, and this type of circumstances have been given to us. Então a gente tem que pensar em nós não fazendo algo por nós mesmos ou até mesmo pelo próximo, mas sim reconhecer as tarefas que o divino, que Deus nos colocou para então agir, manifestar no coletivo. Por isso que às vezes vem esses pensamentos, vem as dúvidas, vem questões, porque tem uma identificação com algo como se fosse você ali, fazendo para você ou para o próximo, mas não, é aceitar como uma tarefa que o divino te colocou e realizar o que tem que ser realizado. We also realize our limitations, that what we are doing will not necessarily change the world. Tem que reconhecer as limitações do que você está fazendo, necessariamente não vai mudar o mundo. If we are fighting against injustice, it does not mean that because of what we are doing, injustice will disappear from the world. Se você estiver lutando contra a injustiça, não é por causa do que você está fazendo que a injustiça vai sumir do mundo. But still we do it because we feel it is important. Mas você continua fazendo porque se você sente que aquilo é importante, tem que fazer. Because one outcome is guaranteed. By doing what we are doing, we are making our own life meaningful. We are fulfilling the purpose of our own life. Então a única garantia de que você está fazendo a coisa certa é que você vai tornar a sua vida significante, né? Meaningful, com significado. Quando você sente que a sua vida tem um significado, então você já está atendendo à solicitação do divino. So outwardly we are doing the same thing, but what is going on inside us is now different. Então você vai continuar vivendo da mesma coisa, a mesma forma, mas o que você sente dentro vai ser diferente. Without in any way reducing the quality of what we are doing, we do it much more peacefully. Sem reduzir a qualidade daquilo que você está fazendo, você consegue se sentir mais em paz. Então você pode mudar a qualidade, né? Você não vai deixar de ser, você já é, isso é uma coisa que você é naturalmente, né? Esse ativismo, ele está entranhado em você, não tem como ser diferente. A única diferença, você vai continuar da mesma forma, só que talvez agora mais em paz. Isso foi algo que veio, é um Dharma. Tira a carga do pessoal, como se fosse você fazendo uma coisa e entrega para o divino, é ele que pediu. Então a maneira que você entregar, você está em paz. O que vier de tarefa dele, de divino, para você realizar,
Então você só aceita e faz o que tiver que ser feito. Da mesma forma a sua filha que continua na verdade. Porque se é natural dela, se ela tem esse sentimento também, esse ativismo, que é alguma coisa que não é de uma força de fora que vem, é dela. Então, né, tem que respeitar isso e só aceitar de novo como um instrumento do divino e fazer o que tem que ser feito. Estou fazendo ao contrário, não, então vou parar aqui, está errado, vou tentar ficar. Mas aí eu olho alguma coisa que está acontecendo, eu falo, não, eu falo, não olhe para isso, então eu estou fazendo tudo errado. Não, eu estava olhando só para dentro, para mim, e eu estou me sentindo incomodada. Eu já quero sair brigando. Se é algo natural a você, you have to do it. Because she was saying that sometimes this feeling comes that she really have to Get fight, angry. but she says, okay, no, I can't. I don't have to do it, not anymore. But sometimes she feels like she really has to do something, and so that's it. So she was thinking maybe wrong. If it is natural from her. It's natural because we have to pick up our battles carefully and selectively. We can't fight against everything that is wrong around us, and we notice it and we start fighting. So we do have to be selective in choosing what we think we are better equipped for and what is really important. Então a gente tem que escolher nossas batalhas de uma maneira bem seletiva e em paz. Não é todas as coisas erradas que você tem que lutar contra. Isso seria uma coisa errada. Tipo, tá errado, vou lutar, tá errado. Não. Porque você não vai conseguir acabar. Você deve selecionar com paz nesse lugar de, tá bom, essa batalha eu vou lutar, essa batalha eu vou lutar, essa eu não vou. Seletiva nas escolhas do que realmente faz sentido para você lutar. Não pegar tudo, mas selecionar. Escolher aquilo que vai. So broadly speaking, there are so many issues one can fight against. Fighting for better care of children, against cruelty to children, better education, care of the senior citizens, fighting against corruption, fighting for the environmental degradation, so many issues. So everyone picks up one issue which you feel passionate about. Então tem You can't fight against everything. Tem tantas causas que você pode lutar para a educação da criança, crueldade contra a criança, crueldade contra os senhores, idosos, sobre a causa ambiental, contra a política. Tem tantas coisas que você pode lutar, não tem como você lutar contra tudo isso. Então é melhor que você escolha uma dessas causas e que você lute naquilo. Se dedique a essa causa, se dedique a uma causa, para você faz sentido. Não a todas. Dedicar integralmente. Integralmente, não a causa. Ok. Foi ótimo, inclusive eu estou sobrecarregada. Because from the deeper point of view, all these problems which we have in the world are actually manifestations of one single thing, and that is the level of consciousness, which in turn translates into human nature. Então, do ponto de vista mais profundo, todas essas causas, essas dores do mundo, elas, na verdade, derivam de uma única coisa. Do que ele falou no finalzinho? Can you repeat just the last sentence that you told? The human nature. Level of consciousness translates into human nature, and that then translates into all these problems. Então, tudo isso, na verdade, se resume ao nível de consciência do ser humano. Dependendo do nível de consciência do ser humano, e acaba se resultando em todos esses problemas. Ou não, dependendo do nível de consciência. Então, tudo isso, no final das contas, se deriva de uma falta de consciência no ser humano. Da ignorância. Ok. A Aline tem. O que é a vida? What Esse mistério. What is the mystery of life? What is life? Big question. We have much more hours. Well, what we believe in Vedanta is that this life is a small part in a long journey of the soul. Então, o que a gente acredita através do Vedanta é que essa vida é uma pequena parte da longa jornada da alma. And every time we come to this world and the soul has a body, it comes to take the journey a little further.
Toda vez que a gente vem para esse corpo, toda vez que a gente vem para a vida, a gente tem um corpo, para a Terra. Toda vez que a gente vem para essa Terra, nós vivemos dentro de um corpo e devemos ir para dentro mais profundamente. Cada vez que a gente Cada vem, vez a gente tem que mergulhar mais de profundamente. evoluir um pouquinho mais, né, nessa jornada. And the direction of the journey is that ultimately we should be able to manifest, reveal, express in our life fully the divinity hidden in us. E o objetivo dessa vida, a cada vez que a gente vem, é explorar na sua magnitude a vida as suas divina. potencialidades, a vida divina através de nós, na matéria. So in each life, the purpose is fulfilled if we leave this world expressing more of this hidden divinity than when we are born. Então, o objetivo é conseguir expressar cada vez mais esse ser divino em nós, e a ideia é que a gente consiga mais e mais, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente vai deixar o corpo, que a gente consiga expressar com mais clareza essa divinidade, né, que a gente tem de melhor. And for fulfilling this part of the journey which we have to complete in this life, we are given a vehicle, and that vehicle is the type of life that we get. Para preencher esse propósito da vida, a gente precisa completar esse veículo, né? E esse veículo somos nós, tudo que a gente tem aqui na vida. A gente deve preencher esse veículo. Preencher esse veículo. So the main thing is to use life for manifesting more of our divinity, which in turn means basically for bringing more love into our life. Então, utilizar esse veículo para trazer mais divindade, né, para a vida significa preencher ele mais com o amor. So we have to keep finding in life opportunities where we can give what we have to those who need it. Então a gente precisa achar oportunidades na vida de dar mais para aqueles que precisam, aquilo que a gente tem de mais para dar para aqueles que precisam. Aquilo que a gente tem, não materialmente falando, mas também o que a gente tem para quem precisa, oferecer o que a gente tem para quem precisa. This type of complementary situation where we have something to give and somebody around us needs it can be found at home, in the family life, at the workplace, while parenting, just about anything that we do, any interaction that we have gives us such opportunities. Então, esse lance, né, de complementariedade acontece em vários lugares da nossa vida, seja no seu trabalho, na sua vida, na família. Essa coisa de um estar precisando de uma coisa e você tem aquilo para dar para a pessoa. Então, tem muitas oportunidades para que a gente possa fazer isso. Realizar. So there is a certain type of vehicle or a certain type of life that we are given, and that can be used for fulfilling the purpose of life. Tem algumas qualidades do que a gente... Tem algumas coisas que você pode fazer para se sentir preenchido, para preencher a sua vida com isso. Isso. But at some stages we may also get a clue that now I should do something active to change the type of vehicle I have. We can give our life a new direction. That also we can do. It's not that we have to just accept the life we have been given. Just as we can change the vehicle, we can get down from the flight and take a taxi. So here also we can change the vehicle, but till then we can use the vehicle we have, that is the life we have, and when an opportunity comes for getting into a better vehicle, which means giving a new direction to life, we can do that also. Então, assim como você pode, por exemplo, sair de um avião, pegar um táxi, mudar de veículo, a gente também pode fazer isso nesse serviço. A gente não vai mudar de veículo, no caso, vamos continuar nesse veículo. Mas a gente pode aprimorar esse veículo. A gente pode mudar radicalmente. Mas enquanto você não faz isso, utilize esse veículo da maneira que ele já é, né, da melhor maneira possível. E sim, você pode aprimorar, mudar a direção desse veículo, sempre com um propósito de preencher, então, essa vida, a vida divina, trazer a divindade para a vida. Principalmente no Brasil, a gente às vezes frequenta várias religiões, né? Católico, budismo, pernambucano. Eu vejo
as várias religiões juntas, as pessoas frequentando não só um centro. So she's asking how you see about the religions, because like in Brazil, the example that she told, in Brazil there are many religions and the people go to different religions. It's very common, a Brazilian man, Brazilian woman go to a church and then go to other ritual and then other ritual, Buddhism, Taoism, indigenous tribe. So it's very mixed. So how can you see and explain this coming? In one way, it is again a healthy sign, because interfaith dialogue or trying to see something good in many religions, trying to see what is common to all religions, these are all steps towards moving away from all religions towards spirituality. Então, por um lado, é muito bom, porque a pessoa pode estar indo para ver as coisas boas em diferentes religiões, aprender coisas de diferentes religiões. O que em comum tem todas as religiões. E no finalzinho ele falou, então, going fala steps. que, na verdade, tudo isso, passar por tudo isso, até você perceber que, na verdade, Que não é a religião, mas sim a espiritualidade. Você realmente se adentrar ao caminho da espiritualidade. É isso. Queria fazer uma colocação também, eu tenho vindo para a Índia por muitos anos, né? Uma coisa que eu aprendi com esse país foi o alimento. No Brasil a gente tem as famílias muito fragmentadas, né? E aí eu tenho desenvolvido, através de ver essa cultura, de fazer almoços e trabalhar mais isso. E eu percebi o quanto o alimento, que a gente vê aqui na Índia é tão importante, ajudou o processo de unir famílias, unir pessoas, amigos que não conseguem se ver, não tem tempo. Eu só fazer essa colocação, assim, agradecendo isso que eu She's just complimenting about food in India, the meals, like can unity? No, make unity in the families. Union, people union. And she's coming to India every year, and she saw that, and she's learning about this, the importance to make food together, and this culture in India is very strong. I mean, have a meal together, Yes, the family eating together. Yes. I wanted to say a little more about the religions. Ele vai dizer mais sobre as religiões. Basically, every religion has 4 basic aspects. Basicamente, todas as religiões têm 4 aspectos básicos. One is an underlying spiritual philosophy. Uma é a espiritualidade através da filosofia, nas entrelinhas. When it comes to this underlying spiritual philosophy, the differences between different religions are very little. Quando você vai nas entrelinhas dessa filosofia, as diferenças entre as religiões é muito pequena. The second aspect of every religion is an ethical code. A segunda característica é o código ético. What to do, what not to do. O que fazer, o que não fazer. Here also some basic values are the same, but there are some differences. Aqui são os aspectos básicos iguais, mas tem outros diferentes. For example, speak the truth is something basic which will be there in all, but which meat you can have, which you can't have, whether you can have no meat at all, there can be differences. Por exemplo, falar a verdade é algo em comum entre elas, mas, por exemplo, a comida que você pode comer e o que você não pode comer, a carne, por exemplo, que pode ou não pode comer, pode ser bem diferentes. The third aspect of every religion are the rituals and ceremonies associated with it. O terceiro aspecto são os rituais e cerimônias associados a ela. And the fourth aspect is the myths, the mythology, the stories, the legends associated with the religion. E o quarto aspecto são a mitologia, as histórias, as divindades associadas a cada uma delas. These last 2 aspects, that is the rituals and ceremonies and the stories and legends, they gave a distinct identity to the religion. Então, esses 2 últimos aspectos, que são os mitos, né, a mitologia e também as histórias, o que pode e não pode também comer, é o que define principalmente as religiões. These are the external and visible aspects of the religion, but actually they are the least important.
Least important? Less important. São aspectos mais externos e fáceis de visualizar, mas é o menos importante. The more important things are the underlying spiritual philosophy and the ethical code. O mais importante é o conhecimento nas entrelinhas da filosofia espiritual e o código ético. And if we take even the ethical code away, leave only spirituality, then we have nothing left to show outside, it is all within. Então, se você deixar tudo de fora e ficar só com essa questão do código ético, você não vai ter deixado nada de fora, você vai estar com tudo o que importa. Which means in spirituality you live a life in which you undergo an inner change. Então, na espiritualidade, você leva a vida aceitando aquilo que te muda, te modifica. And that inner change reflects in outer life. E a mudança interna, ela fortalece, reflete na vida espiritual. And outer life then provides us material for introspection. E o mundo externo traz material. O mundo material, cada mundo vez material. mais a importância de você, desse lugar Interiorizar interior. o mundo material. Because there's always a knowledge practice gap. É um buraco do conhecimento. Knowledge gap. É um obstáculo do conhecimento. We have the spiritual knowledge, but we are not able to put it into practice in everyday life. A gente tem o conhecimento da espiritualidade, mas a gente não consegue colocar em prática. Então esse que é o gap que ele falou, o buraco. So during introspection, we become conscious of this gap. Então a introspecção ela te torna capaz de lidar com esse gap, de como trazer o conhecimento para a vida prática. Ter consciência desse gap. So we make a promise to ourselves to do better. Então você se promete fazer melhor. So that is an inner change. Isso é uma mudança interna. And that gets reflected in outer life after that. E isso reflete na vida externa depois. So it's a gradual improvement, but the basic approach is from inside out, that is inner change leading to an outer change in outer life. Então gradativamente isso vai melhorando, vai crescendo uma mudança, mas que é de dentro que vai se refletindo para fora. In religions it's the opposite, it's an outside-in As approach. religiões é o contrário, é de fora para dentro o approach, a aproximação. You perform some rituals and ceremonies which are outside. Você participa de rituais, cerimônias, mas são de fora para dentro. And through these outer rituals, one expects to undergo an inner change. E através desses rituais externos você fica esperando uma mudança interna. So the approach is outside in. Por isso que se aproxima do fora para dentro. But at the same time, religion is a good beginning for going towards spirituality. Mas ao mesmo tempo é um bom começo para uma vida espiritual. So that's why religions have sometimes been called the kindergarten of spirituality. The kindergarten. Por isso que muitas vezes eles chamam as religiões de o jardim de infância da espiritualidade. So that's the relationship between religion and spirituality. Essa então é a relação entre a espiritualidade e as religiões que ele fala. So religion is a kindergarten, and you can say going towards multiple religions or having interfaith dialogue is high school. Então, as religiões são jardins de infância para a espiritualidade, e à medida que você vai adentrando nela, você entra na high school, no ensino médio. Que aí na verdade é o lugar de meditação, de olhar para dentro já seria. Isso, a meditação olhar para dentro já é um high school. So these are good beginnings. Sri Aurobindo have visualized that ultimately the world will have no religion, will have only spirituality. Sri Aurobindo ele ensinava muito isso e falava de um mundo onde não teria religião, mas sim a espiritualidade. Luiz? Particular e Sim, sim. Vemos tantas mazelas no mundo, guerra, fome. De que forma que esse sofrimento coletivo atua e influencia na nossa evolução individual, espiritual, e como nos guarnecer, proteger contra essa influência que possa estar atrapalhando a nossa própria espiritualidade. So, perfect. Entendeu? He's saying that we see too much violence and injustice and things wrong things going on. So how can we protect ourselves to not be contaminated about this stuff and stop and just be more hard the spiritual path?
So when he see some violence and injustice, and then he feel it's very difficult to keep going more and more because he feel a lot this pain. So how can we protect to not feel everything and just keep going, just keep continuing in the spiritual And path? how the bad things going on in the world affects our Inner force. Development in spirituality. That's a very good question and also a very valid difficulty. É uma ótima pergunta e também é muito difícil. There's no perfect answer to it, but basically it requires, on one hand, you can say a shield, so that your own life, as far as possible, is not affected by what is going on around us. Então não tem só uma resposta completamente correta, mas Porque não tem como não se afetar Não com tem todas como as se coisas afetar. que estão acontecendo externamente. And on mas the levar other sua hand, vida honesta, continuar na sua vida honesta. the second thing that it needs is that if we can fight against some evil, we have an opportunity, we should not hesitate. Então, se você tem que lutar contra algum demônio, você tem essa oportunidade, você não deve hesitar. Contra alguma coisa do mal. Se você tem a oportunidade de lutar contra aquilo que você acha que é ruim, que é injusto, Não você hesite. tem a oportunidade, não hesite. Lute. As we were talking some time earlier, yes, we can do it, but in a certain spirit, in a certain with a certain attitude, so that we are doing it and yet we remain at peace. That is the spirit of Karma Yoga. Então, se você pode fazer isso, mas ao mesmo tempo você está num certo estado de paz, isso então é o Karma Yoga, Que Yoga você Nação. fazer isso não de Isso uma então forma é o violenta, mas você fazer isso mantendo esse Paz estado interna. de paz, essa paz interna. Então, você deve agir, mas nesse estado de paz. Isso é o Karma Yoga. Esse é o Karma Yoga. Because we have a control over only what we do, we can't control the outcome. A gente pode controlar aquilo que a gente faz, mas a gente não pode controlar aquilo que vem de fora. So we don't expect that we'll be always successful, and certainly we can't expect that the world will change because of what we are doing. Então você não deve esperar que você seja completamente sucesso naquilo que você tenha sucesso em tudo que você faz, e também não deve esperar que você vai ter mudanças significativas devido àquilo que você está fazendo, não necessariamente. Ou seja, esse é o Karma Yoga, é o servir desinteressado, E a ação consciente. ação consciente. The only outcome which is guaranteed is that we ourselves will get a sense of joy and fulfillment. A única garantia que a gente tem é que nós mesmos devemos ter um sentimento de preenchimento E e paz. interior. Because joy lies not only in success, joy is also there in pursuit and effort. Então, que a alegria. Alegria. Alegria não é sobre algo material externo que a gente adquire, que a gente tem, mas a alegria também É um nesse estado lugar, de- é um estado de presença. De presença. Of course, the world will also change, as we were talking, but that will be a result of a much larger process which is being controlled by a higher power. Our individual efforts will make only a small contribution to it. Então, assim, o mundo ele vai ser transformado, como ele já disse anteriormente, mas o que a gente faz é só uma parte, não menos importante, mas é uma parte pequena nesse processo todo, que é um plano divino. Mas que, mesmo nesse processo individual, é muito importante que aconteça. Essas mudanças individuais são extremamente importantes para que aconteça essa mudança que a gente tanto fala, dessa mudança no mundo. As mudanças individuais devem acontecer. Posso só perguntar uma coisinha? Isso que você me falou, você falou também de lutar contra algo que você acha que está errado. Só que isso não pode gerar, por exemplo, revolta. Né? Eu acho que seria muito claro, vamos lutar por isso e tal. Mas desde que aquilo não se transforme em raiva, em ódio ou em revolta seria, né? De você fazer a sua parte da melhor forma possível e você não vai conseguir mudar muito, mas você não pode, eu vejo assim, e que isso não nos afete a ponto de nos deixar uma sensação
pior do que não fazer nada. So actually, Pode perguntar? she's saying that she understands that she really that we have to fight for things that we think that is not correct, but not with anger, not with that anger, but feeling that peace. Because she's saying that this feeling is bad, so probably is not a correct action. Yes, anger, you see, is a function of the mind. So the deeper and higher the level from which you act, less will be the anger. A raiva é uma ferramenta da mente. Então, quanto menos você age com a mente, mais você começa a ter menos esse sentimento de raiva. Because the soul is not angry. A raiva alma não tem raiva. Isso. It is the mind which is angry. Mind is a superficial, partial, imperfect manifestation of the soul. Então, a mente é que tem raiva, e a mente é uma parte... Uma camada superficial da alma. É uma camada, como que ele falou? Irregular. Insignificante da alma. Então, que se você sente raiva, a raiva é da mente. Você não deve agir pela mente, porque tem muitas irregularidades na mente. Então, você deve agir mais conectado com a alma. Tem que fazer o que tem que ser feito, lutar, mas... Mais alguém? Se ninguém tiver, tem razão. Então vai. Você ia fazer duas, né? Você não fez. Vai fazer mais. Não, pode falar. Deixa eu ver. Queria que ele falasse um pouquinho sobre, como veterinário, né, que eu vejo mais, e eu vejo que alguns são muito mais envolvidos, como se tivesse uma alma quase que humana ou desumana. Como é que ele vê isso, essas reencarnações desses animais, essa proximidade deles com a gente, essa capacidade da gente conversar e entender o que eles estão falando? So, how can you explain about the animal soul? Because she works with animal. She's a doctor. How can I say doctor? Animals doctor. Yes. Veterinary. Veterinary. Yes, veterinary. And many times she can feel the energy and talk to these animals. So And how she can you she explain can this observe kind of evolution? Yes, some of them are more evolution. More like almost human. Smart, almost human. Yes. Sometimes she feels like, oh, this animal is almost Almost a human. human. So how can you explain this feeling? Well, from the spiritual point of view, it's very simple to understand, because all creation is a manifestation of the same creator expressing a small fraction of the consciousness of the creator. Então, do ponto de vista espiritual, é muito simples de explicar, porque todos os seres viventes são só partes da criação de um mesmo criador, fragmentos diferentes de uma mesma criação. So the fraction expressed is different, and also sometimes the aspect which is manifested is different. But ultimately it is the same consciousness which is being manifested partly in all creation. Então, o fragmento se expressa de uma maneira diferente, mas no final das contas tudo é a mesma consciência se manifestando de uma diferente forma. That's why it's possible to communicate with the animals, understand each other's feelings, not only with animals, even with plants. Então, por isso que é comum conseguir se comunicar com animais, sentir os sentimentos deles, e não somente com os animais, mas também com as plantas. You might have seen that plants do much better, not only if they get just soil and water and air, but if they also get love and attention, the plants grow much better. Então, as plantas também, se você leva mais atenção, não adianta só regar a planta, cuidar da terra. Mas se você levar mais atenção sobre elas, você vai perceber que elas crescem ainda mais rápido. Elas respondem a esse processo de você estar trocando essa atenção e energia com elas. Not only plants and animals, in fact, non-living material also has the same consciousness, but minimum is expressed. Então, não só plantas e animais, mas também no reino mineral, eles também dessa forma expressam, só que se expressam de uma maneira mais rudimentar, uma maneira mais
quase imperceptível, mas também. And you might have seen that also for there is evidence in our own lives. Say suppose you have a car, if you treat it gently with love, take good care of it, it lasts much longer. Então, por exemplo, você pode perceber isso na nossa vida ordinária. Se você tem um carro, o exemplo que ele deu, você trata o carro com cuidado, com gentileza, você vai perceber que ele dura ainda mais. It works much better. Isso funciona ainda melhor. And sometimes it seems that it also responds to a prayer. E às vezes ele até responde a uma oração do carro. Suppose on a certain morning it's cold and the car is not starting. Em alguma manhã muito fria, você vai dar a partida e o carro não está ligando. The battery is weak. A bateria está fraca. And you have a very important trip to make. Você tem uma viagem muito importante para fazer. Then you say, please God, this is important, I want to go, please make it work. Então você fala, por favor, Deus, isso é importante, faz isso funcionar. And then if you turn the key, you find that it starts. E aí, de repente, você vira a chave e ele So there funciona. is a unified field of consciousness. Porque é uma consciência unificada. We are all just representing small parts of it. A gente só representa pequenas partes dessa consciência. Posso complementar? Pedir uma complementação? Eu não sei como é aqui, mas lá no Ocidente e dentro do meu meio de trabalho, a humanização da relação com os animais, os pets, como é que ele vê isso dentro da evolução deles e não, né, e da gente também, dessa transferência, essa humanização? Eu acho que ele vai repetir a mesma coisa. She's just asking about this kind of relationship that we have with dogs, with animals. In Brazil, she can see many people doing like a humanity relationship with these animals, like these animals as a human beings also. So how Do you think that it is good or is not good? It to help or not them help? To, for example, next life being more evoluted. Yes, it's certainly good, I mean, to be able to see that oneness and feel that connection with any part of the creation is uplifting for us and also uplifting for the one who receives the love. Giving love and receiving love, both are important needs and both can lead to spiritual growth. Sim, ele vê que é uma coisa natural. Se você tem essa troca de amor, na verdade é isso que é o... Como que ele falou? É você dar amor e receber amor. Uplifting, que é a evolução. Isso, que ajuda na evolução da consciência. Com certeza, ajuda não só na evolução deles, mas na sua evolução também ajuda. Uma sobrecarga para eles, quando algumas pessoas me falam que preferem ter cães ou gatos ao invés de ter filhos. Então aí já cai naquele desequilíbrio que ele falou no início da conversa, que ele é a favor de que você tenha filhos e não que negue isso, né? Então tem o equilíbrio e o desequilíbrio, né? Isso é bom até certo ponto. There's a beautiful book. Unfortunately, it's in English, but it's a beautiful book by a cancer surgeon, Bernie Siegel. He's a cancer surgeon, but this book is about relationships between human beings and animals. He has, 15, 20 chapters, each written by different individuals who have given their stories about relationship with animals. The book is called Love, Animals and Miracles. Because many of the things, which happen through that relationship with animals look like miracles. Então tem um livro que está escrito em inglês que se chama What the name? Love, Animals and Miracles. Amor, Animais e Milagres. Nossa, esse barulho entrou no meu ouvido agora. Depois a gente pode perguntar que ele fala que é um autor que escreve, ele falou, tá em inglês, é uma coisa que esteja em inglês. E aí são vários capítulos contando histórias de amor, de relacionamento entre os humanos e os animais. E isso pode também trazer mais clareza para o que você está falando. These days, actually, language barriers should also be easy because suppose this book is available as an e-book or an audiobook, you may be able to find software which will translate it into Portuguese. Isso também esse livro também se encontra em audiobooks, então é fácil da gente conseguir a tradução para o português. Colocar um tradutor, software para a gente em português.
Eu tenho clientes que não deixam o cachorro pisar. Because she has customers, clients that doesn't want their dogs put the feet sleep. on the floor Because it is, It treats like a human, like a child. like you a want to be child. on the chair or a bed or Yes, something, like this. not on the floor. So she thinks it's too much sometimes too much. Okay. There's one more book which may be there in Sabda here. Outro livro que talvez tenha aqui, It's called Whispers of Nature. Whispers of Nature, Suspiros, Sussurros da Natureza. So it has again many stories of relationship between human beings and animals, human beings and non-living matter. Então também tem vários contos de humanos com animais, humanos com coisas inanimadas. And one of the most incredible stories I remember is of a person who developed a relationship with a housefly. Housefly. Fly, you know those small little Flies, insects which okay. fly from here to there. Um conto que ele achou muito curioso desse livro é a relação de um ser humano com uma mosca. Essa mosquinha de casa. Ultimately, the relationship became such that it could call it gave it a name, Freddy, and the fly would come. Então And the ficou, fly would, você the entendeu? fly would be hovering over his head wherever he went. Ficou tão próxima a relação que ele deu um nome e toda vez que ele chamava, a mosca vinha e ficava junto com ele. E aonde ele ia, Fred ia junto. Eu tinha uma lagartixa lá em casa, Gertrudes. Gertrudes. She had a Gertrudes, a lizard. Lizards, flies, and such animals, which you don't expect that they can respond. They also respond if we have the patience and the love. Então, vários animaizinhos, insetos que você acha que eles não podem responder, mas se você tiver paciência e determinação, eles podem. Mel, a abelhinha que veio durante algumas semanas. A gente Bee, a teve little a bee we abelha. had also. Honey. Yes. You can look for that book. At least you will understand in Whispers of Nature. Nice, Whispers of Nature. You're gonna find. I have plans of converting that into a children's book. Nice. Ele tem vontade de escrever um desse para as crianças, um livrinho desse, assim, para contar essas histórias para as crianças. Luiz? Vamos lá? Pode fazer uma perguntinha e a gente já começa a encerrar, tá? O que a espiritualidade quer de nós? Nós viemos com uma missão ou isso é uma escolha? Nós viemos como o quê? Missão. Missão. Uma missão Aham. ou isso é uma escolha da trajetória, da jornada que a Ok. gente faz? So the question is, what the spirituality want of us, from us. If we became as a mission, or the spirituality is a thing that we can choose. We have a mission, or we can choose our purpose while we are living life. Well, spirituality is not something which is demanding something from us. Espiritualidade não é uma coisa que está demandando alguma coisa da gente. Spirituality is a choice that we make, Espiritualidade é uma escolha que a gente faz. and the choice is not an all or none process, it's a graded process. E as escolhas não são algo ganhado, mas sim um processo. It basically requires an understanding of who we are. Basicamente, começando a entender o que nós somos. We are the body, there's no denying that. Isso é a gente é o corpo, não tem como negar. We also have a mind, A gente também tem uma mente, and the mind has two aspects, feeling and thinking. e a mente tem o aspecto de pensar e de sentir. And then we also have a deeper self, our soul. E nós temos um ser mais profundo, nossa alma. Ordinary worldly life is basically lived at the level of the body and the feelings. Ordinariamente é uma junção do corpo com os sentimentos, pensamentos. It means basically about physical comforts and feeling good.
Basicamente, se sentir confortável, bem, e se sentir bem. So we saw mind has two aspects, feeling and thinking. We don't even use too much the thinking part. Então a gente tem dois aspectos da mente, pensar e sentir. A gente não deve ficar muito no pensar. We use thinking part in a very simple and crude manner. A gente usa de uma maneira crua e bem simples o pensar. So, ordinary worldly life is lived at that level. A vida ordinária é viver nesse nível. It is a difficult life. It is full of desires which are not fulfilled. Uma vida difícil é uma vida cheia de desejos não preenchidos. Some of the desires are fulfilled, and fulfilled desires also lead to misery. Então, alguns desses desejos são preenchidos e outros desejos eles nos deixam miseráveis. And yet, if we are not able to understand life better, we go on living like that. E se você não é capaz, não consegue sentir, levar a vida melhor, você vai para esse nível do desejo, da miséria. So spirituality is basically about trying to understand who we are and moving to higher parts of the being. Então, basicamente, a espiritualidade é sentir quem você é, o que você é, entender o que você é e se mover numa direção mais alta da vida, do ser. So moving from an ordinary crude thinking to a more refined thinking. Então, sair de um nível ordinário de pensamento e ir para um sentido mais refinado do pensamento do ser. And moving from the level of the mind to the level of the soul. E sair do nível da mente, ordinariamente, e caminhar no sentido da alma. The result of this shift is that gradually we will be living a life which may be outwardly the same, but inwardly it will be different. Então, você vai continuar levando a vida basicamente a mesma, mas interiormente ela vai ter um outro significado. Vai ser diferente quando você se direciona para a alma e não para a mente. It will affect the way we work and the choices that we make. Isso reflete na maneira que a gente trabalha e as escolhas que a gente faz. So that is essentially what spirituality is about. And as I was saying, one simple way to put that shift is that from being less and less ego-centered, it will become more and more love-centered. Então isso é mais ou menos o que a espiritualidade é, e uma maneira de sentir isso muito presente é deixar cada vez mais o ego centrado, né, o fora, né, a atenção fora do egocentrismo e deixar o ego para fora, não para dentro. Ele traz a palavra ego-center e out-center, ou seja, o ego para fora, ao invés do ego no centro. Ego is basically a separative principle. It is me compared to the rest of the world. O ego basicamente representa a separação do eu com o resto do mundo. Love is a uniting principle. O amor ele é um princípio de união. So instead of I, now it is a we. Sorry? Instead of I, it is we. That instead of me, it is us. Sim, no amor não tem eu, tem nós. So that shift makes all the difference. E isso é que faz toda a diferença, essa mudança, esse shift faz toda a mudança. Because that is from a higher level. Because at the level of the soul, we are all one. It's at the level of the ordinary mind, of which the ego is a manifestation. It's at that level that we are separate. Então, porque esse entendimento do amor é o nível alto. Quando a gente traz para um nível mental, é o nível do ego. Então, causa separação. Já esse amor não tem separação, tudo une. Tudo é uma coisa só. And both these principles, ego and love, are active to some extent in all of us. Both these principles, the ego and the love, are active in each one of us. E ambos os aspectos estão atuando sobre nós, tanto o ego quanto o amor. Because we want to assert our individuality, our own needs are important to us, our own opinions are more dear to us. Então a nossa individualidade é importante, como é que é? A separação não. Tudo que é da mente também é importante, mas acontece paralelamente a esse aspecto divino superior. And yet we want to be connected. We are wired for connection at the same time. We want to be connected with others. Você também quer estar conectando com os próximos. Quando você está agindo nesse estado mental, então você sente essa conexão. É natural, não tem esforço para se sentir nessa união de tudo, né? So that seed of love is also already there, and that is why we want to be connected. E é por isso que todos nós queremos estar conectados.
So it's like, two dogs, having two dogs. One is very gentle, the dog of love, and one is ferocious, the dog of the ego. É como ter dois cachorros, e um ele é muito amoroso e gentil, e o outro ele está totalmente voltado para o ego. And it is generally asked, this is an interesting question, out of these two dogs, which dog do you think will win or which will ultimately survive? E qual desses dois, qual que você vai ser qual que você acha que vai ser o último a sobreviver? Não, entre esses dois cães, qual que você acha que vai sobreviver? The answer is not the ferocious dog. The answer is the dog whom you feed. A resposta não é aquele que é devocional, que é amoroso, mas sim aquele cachorro que você alimentar. So if you feed the gentle dog, that is the dog love, that is what will ultimately win Então, and se você survive. alimentar aquele cachorro que é movido por amor, ele vai sobreviver. So in one way you can say, we have these two dogs within us. Spirituality is about feeding the dog of love. Então, se a gente trazer isso como uma metáfora, a gente tem esses dois dogs vivendo dentro da Feed that, gente. starve the ego. Se você alimentar, o cachorro do ego e começa a alimentar você para de alimentar Then you are on the spiritual path. o cachorro do ego e alimenta o cachorro do amor, então essa é a espiritualidade acontecendo. É o caminho da espiritualidade. A espiritualidade não é uma entidade, somos nós. Somos nós, nossas escolhas. Ele trouxe de uma maneira muito simples Já que a aqui, gente né? falou Muito Eu sou. very good. Eu acho que já deu nosso tempo, gente. Ok. Thank you so much. Thank you. It was a big pleasure again be with you. We Obrigado. hope you, yes, de nada. We want to bring our children next year to How come old are here. they? One is 4, Joaquim 4, João 9, Alice 13, and Sofia 16. Next year the 4-year-old one also will be 5. Yes, Good. 5, 10, 14, and 17. Only the 5-year-old Yes, will be a little difficult to manage, but yes, I think so. but Marcelo has been bringing his son every year. He brought him even when his son was 3-year-old. Yes, the first time. This year his son was 6. 6. Very nice. Can we take? And when you coming to Brazil, we really want to you there. We are planning, and I already told Marcelo about a event, an integral yoga event we can make there. Maybe I thinking about October or November this year. We will try to be possible and available to go also. Sure, when you have the program, then you can send the invitation. Perfect. A gente vai Has trabalhar. So that invitation will help me plan and also Yes. get the visa. Okay. Has Renan told you something about this as well or not? Renan? Aí a gente Renan told No, you something? no. No? But we are planning, okay? And I will let you know. Okay? Because there are other integral yoga teachers in Brazil also. Yes, I know there is a large number, I was saying, in that region. Yeah, so now we, with this mission, to put all these teachers together and bring you to Brazil. yes, to improve this community. We really want you to Okay? come to So Brazil. could we take a picture? Sure. Yes. So let's have a good. Yes, it could be in front of the garden. No, here itself, if you like, one picture we can have here itself.